como sempre, por acomodar a minha agenda. Antes de chegarmos à tomada de decisão do presidente sobre atacar o Irã e antes de chegarmos à palhaçada do seu embaixador em Tel Aviv, quão perigoso foi para os britânicos terem orquestrado um ataque contra uma fábrica russa que produz componentes para armamento nuclear a 1.300 quilômetros de distância da fronteira russo-ucraniana. Agora, numa escala de 1 a 10, eu acho que isto é um 10. A palavra que circula em Moscou é que Medvedev, em particular, já que, esta era a sua área de responsabilidade, supervisionando a produção do material de guerra para a Rússia. Não podemos descartar a possibilidade de que a Rússia venha a retaliar atacando a fábrica, a usina na Inglaterra, que estava produzindo esses mísseis. Então, isso representa um risco muito, muito elevado de expandir este conflito, esta guerra. Mas eu acho que, é algo que, se fosse só isso, seria uma coisa, mas, como Alistair também apontou na sua conversa anterior com ele, o facto de os britânicos estarem implicados na tentativa de matar o número 2 da unidade de inteligência militar na Rússia. Certo. Agora isto, e se você olhar para os últimos 4 anos, as diferentes coisas que os britânicos fizeram, as chances são altas de que a Rússia não vai ficar parada e simplesmente aceitar e dizer, isso não é nada demais. Não, é um grande problema. Quais são as probabilidades de que os britânicos tenham agido sozinhos ou em colaboração com a CIA? E se caso tenha sido em colaboração com a CIA, né, o Gabinete Oval teria tido conhecimento disso? Acho muito provável que a CIA soubesse disso. Mas não acho que a CIA tenha dito, não faça isso, né? Ou eles simplesmente disseram, vamos ver o que acontece. É algo meio passivo-agressivo, mas parece que foi uma iniciativa puramente britânica. Mas, novamente, os Estados Unidos estavam em posição de impedir e não o fizeram. O que, como sabem, nos trará de volta toda esta questão de qual o grau de solidez e de realidade destas negociações entre os Estados Unidos e a Rússia. Eu mantenho que acho que os russos estão a cometer, na verdade, um grande erro ao continuar a manter estas negociações, porque os Estados Unidos não estão a levar a sério chegar a um acordo com a Rússia que respeite o direito da Rússia e garanta a segurança da Rússia. Tudo isso não passa de uma farsa. Isso faz parte de uma tentativa de, eu acredito, adormecer a Rússia num falso sentimento de segurança, enquanto os Estados Unidos continuam suas atividades subversivas na Armênia, no Azerbaijão, na Geórgia e nos Bálticos. Porque não vamos parar até que a Rússia seja completamente desmantelada. Uau! Voltemos à CIA. Agentes por conta própria, perdoe-me, oficiais... por si só, oficiais teriam tido condições de colaborar nisso com o MI6, teria que ir para o Ratcliffe, teria que ir para Gabbard, teria que ir para o presidente? Bem, pode não ter chegado diretamente ao presidente, mas o Ratcliffe com certeza estaria envolvido. E oficiais da CIA não são freelancers, eles são, sim, burocratas consumados. Em outras palavras, não vão assumir riscos, a menos que estejam certos de que possuem uma cadeia de comando que os apoie. Quero dizer, houve casos no passado, pessoas como Bob Baer foram enviadas numa missão e ele foi totalmente investigado em toda a cadeia de comando, e então, quando ele desce do avião vindo do Iraque, ele é acusado de planear assassinar Saddam Hussein. Mas, ele foi finalmente inocentado disso, mas... no geral, não existe incentivo para meio que levantar a cabeça acima da multidão e correr um risco e fazer algo que possa, criar um problema. Então, é por isso que eu digo que existe uma aversão ao risco nessa situação. Mas, uma vez que eles definem esta é a nossa missão, eles farão todo o possível para cumprir essa missão, porque a avaliação deles, quando chega a hora de serem promovidos, depende de quão bem eles realizaram o trabalho com base na tarefa que lhes foi dada.
Nosso amigo e colega Scott Ritter informou hoje cedo que os arsenais foram colocados em alerta. Quer dizer, qual seria a resposta internacional se um míssil destruísse uma fábrica britânica na Grã-Bretanha? Haverá uivos de indignação, mas penso que a Rússia vai deixar muito claro que eles não vão mais permitir que sejam atacados. Sabe, eles tentaram conter isso no passado. E de novo, há uma velha expressão que aprendi quando estava na América Latina, que as pessoas confundem bondade com ser tolo, com ser um idiota. E a contenção russa no passado contra atividades que, se tivessem sido feitas aos Estados Unidos, nós as teríamos visto como uma causa de guerra, um casus belli, e em vez disso a Rússia permitiu que passasse. E o Ocidente, ele diz, vejam, nós podemos continuar a pressioná-los, a pressioná-los e a pressioná-los. Então, o arsénico foi projetado exatamente para este tipo de cenário, onde ele pode, se a Rússia o lançar, atingir aquela fábrica onde o míssil foi produzido em Londres ou fora de Londres. E, no entanto, acredito que eles tentarão realizar isso no momento em que não haja pessoas presentes para minimizar as baixas civis, mas eles podem destruir a infraestrutura física. Passando agora para o Irã, Larry. O ataque dos Estados Unidos é agora, de fato, inevitável? Bem, eu não sei, porque, por um lado, temos todo este poder militar, que tem sido, ou devo dizer, poder aéreo de combate, que está a ser reunido na região. Há 2 porta-aviões, mas, sabe, já tivemos 2 porta-aviões na área do Mar Vermelho em março passado. E isso não se mostrou decisivo. Mas que quando você tem todo esse poder aéreo de combate, os F-35, os F-22, os F-18, os F-16, quer dizer, está engatilhado e carregado. Sei que as pessoas envolvidas no lado militar da casa estavam totalmente antecipando que receberiam a ordem para ir no fim de semana. Mas então houve uma série de fatores diferentes que intervieram, que o tornam improvável, pelo menos por enquanto, por agora. Sabe, um deles é que há relatos de que J.D. Vance e Tulsi Gabbard têm sido muito ativos, pressionando e alertando Trump. Você vai matar a sua base. Vocês vão tornar impossível para os republicanos vencerem nas eleições de meio de mandato. Foi realizada uma pesquisa, uma espécie de sondagem de emergência que mostrou esses resultados. E isso temporariamente trouxe Trump de volta à realidade. Por outro lado, existe uma pressão enorme vinda da multidão sionista, dos sionistas cristãos, dos sionistas israelenses, para atacar o Irã. Existe uma pressão considerável dentro da alta liderança militar que acredita firmemente, temos que agir agora, ou então o momento se perderá. Então Trump está realmente entre a proverbial cruz e a caldeirinha. E ele não tem certeza de qual caminho seguir até o momento. E depois temos a mensagem do Estado da União na noite de terça-feira ou na noite de amanhã. E será que o Trump vai iniciar uma guerra contra o Irão e depois tentar fazer aquele discurso onde ele deveria ser o centro das atenções? Então, eu não vejo nada acontecer nos próximos 2 dias. Mas sabe de uma coisa? Eu posso estar enganado nisso, porque você tem todo esse sistema. Ele está em um gatilho muito sensível. E esse é o problema. Pode ser acionado com algo inesperado. Bem, as condições atmosféricas, e será que a Lua, por mais bobo que possa parecer, tem alguma coisa a ver com isto? Pois bem, os planeadores da Força Aérea, e é uma espécie de tradição, eles sempre procuraram, e quando você vai realizar e iniciar um ataque, você quer começá-lo durante as horas de escuridão. E assim, a fase da Lua era importante. Nós tivemos realmente o blackout completo na noite de sexta-feira, sábado, e depois, em menor medida, ontem. Agora, à medida que avançamos nesta semana, a luz da Lua vai aumentar, não diminuir, nas próximas 3 semanas.
Então, a sensação é que esta era a hora oportuna para ir. Por outro lado, Trump poderia dizer, bem, vamos fazer isso de qualquer maneira. E pode-se argumentar que a aviônica moderna é tal que não importa se você está no escuro ou na luz. Porque os sistemas que vão atacar aeronaves em aproximação e radares, eles não precisam de luz visível para funcionar. Mas estou apenas dizendo a vocês, os planejadores militares, quando estão fazendo o planejamento, o pensamento deles é, queremos preferir as horas de escuridão. Voltem a 24 de junho, quando lançamos aquele ataque às instalações nucleares iranianas que Trump alegou ter obliterado. Isso foi feito em plenas horas de escuridão. Uhum. O ataque a Maduro não foi, algo totalmente às claras, o que é incomum, mas atribuir isso ao fato de que havíamos planejado aquilo com antecedência, o acordo foi feito nos bastidores. Sabíamos que não iríamos enfrentar nenhum tipo de ataque da defesa aérea, etc. Então poderíamos fazê-lo sob a luz da lua cheia. Mas, estou apenas dizendo que os planejadores da Força Aérea que estão envolvidos nisso, eles estão informando seus chefes sobre as horas de escuridão. Certo, tudo bem, entendi. Você mencionou as pesquisas. É difícil para mim acreditar que o público americano, a menos que esteja totalmente enganado por Trump e seus acólitos, pense que as armas nucleares tenham a ver com isso. Na verdade, é uma mudança de regime, não uma democracia, mas um governo que os EUA possam controlar. É isso que Israel quer, é isso que Trump quer. Não tem nada a ver com armas nucleares. Sim. Não, é aqui que Trump está a cometer um verdadeiro erro, um erro fatal, eu acredito. Sabe, quando George W. Bush entrou e atacou o Iraque, foi um ataque ilegal, mas, no entanto, ele tinha 75% de apoio do público americano. Nós tínhamos o direito de fazer isso. Tá? Quando nós entramos no Iraque, na época da Primeira Guerra do Golfo, lá em 1990, 36 anos atrás, meu Deus, novamente, aquilo tinha o aval e o apoio das Nações Unidas. Trump não tem nenhum tipo de apoio para isso agora. Quer dizer, ele está fazendo isso com o que parece ser entre 20% e 25% da população americana que apoia isso. Então, isso significa bem mais de 70%. E ele não buscou autorização do Congresso. E a importância disso é que, se ele conseguir a autorização do Congresso e as coisas correrem mal, o que é bem provável que aconteça, pelo menos ele poderia dizer, ei, por que vocês me deixaram fazer isso? A culpa não é minha, vocês me mandaram fazer. Mas, em vez disso, a responsabilidade é toda dele. E se ele prosseguir com este ataque, o Irã nos causará danos que não poderão ser minimizados como isso não é nada demais. E eles têm o potencial de que os navios possam ser afundados e haverá aeronaves abatidas. Haverá pilotos que estão a ser capturados, foram capturados e são mantidos como prisioneiros de guerra pelo Irã. Nesse ponto, eu acho que as perspectivas de um impeachment de Donald Trump por ir à guerra sem autorização do Congresso ganhariam, eu acho, muito ímpeto e a presidência dele estaria acabada. Ele tem dito nos últimos anos, na verdade, ou nos últimos meses, que o Irã não tem uma arma nuclear porque nós a destruímos. Corte número 1. No verão passado, eu ordenei ataques devastadores contra as principais instalações nucleares do Irã e conseguindo a aniquilação completa de toda a capacidade nuclear potencial iraniana totalmente aniquilada. Eles têm enriquecido muito além do nível necessário para fins nucleares civis. Está em 60%. Eles estão provavelmente a uma semana de ter material de grau industrial, material para fabricação de bombas. Avaliamos que os ataques americanos às instalações nucleares do Irã atrasaram significativamente a capacidade iraniana de desenvolver armas atómicas por muitos e muitos anos. A ameaça nuclear do Irã, essa foi completamente obliterada. O Irã, onde eliminamos a sua capacidade nuclear para armas, eles obliteraram totalmente o fornecimento nuclear, o potencial fornecimento nuclear do Irã.
Em junho, eliminamos a capacidade nuclear de enriquecimento do Irã. Eles estão provavelmente a uma semana de conseguir o material industrial, de grau industrial, para fabricar bombas. Então, como pode acreditar no que ele disse? Eu acho que o Witkoff não ficou sabendo da história, né? Sabe? Está obliterado. Não estão a uma semana de distância. Eu pensei, sim, ele faz um trabalho melhor de dizer essa frase do que o Bibi Netanyahu. Lembra-se, Netanyahu sempre aparecia nas Nações Unidas e dizia, na próxima semana, pessoal, eles vão ter isso na próxima semana, temos que pará-los agora. Sim, isto não é sobre a chamada busca do Irã por armas nucleares. Isto é sobre mudança de regime. E a CIA continua ativamente envolvida numa campanha de desinformação que não visa o Irã, visa o público americano. E a essência da questão é, olha, o Irã matou 30 mil iranianos. Não, já são 50 mil. O número não para de subir. Eles os mataram. Temos que entrar para parar isso. E o Ayatollah não tem nenhum apoio. As pessoas estão se levantando. Eles querem que ele saia de lá. Tudo o que temos a fazer é apenas dar um pequeno empurrão. Isso é tudo parte de uma campanha de desinformação fabricada pela CIA. E eles têm usado fontes abertas como a USAID e a National Endowment for Democracy para ajudar a perpetuar essa mentira. E assim a maioria das pessoas acredita. Ah, sim, o Irã está à beira do colapso. Eles estão cambaleando. Tudo o que temos que fazer é apenas dar um empurrãozinho. Isaz, aquilo vai cair. Aqui está a dimensão e a profundidade desta loucura, que tem vindo a acontecer, Chris. Nós chamamos a este clipe a loucura da Bibi, corte número 4. O prazo para atingir este objetivo está a ficar extremamente perto. E o Irã, a propósito, também está superando o Iraque no desenvolvimento de sistemas de mísseis balísticos que esperam que alcancem a costa leste dos Estados Unidos em 15 anos. Até a próxima primavera, no máximo até o próximo verão, com as taxas de enriquecimento atuais, eles terão concluído o enriquecimento médio. E avançar para a fase final, a partir daí, são apenas alguns meses, talvez algumas poucas semanas, antes que consigam urânio enriquecido em quantidade suficiente para a primeira bomba. O principal patrocinador do terrorismo global poderia estar a poucas semanas de ter urânio enriquecido o bastante para um arsenal inteiro de armas nucleares. Isso colocaria um regime terrorista islâmico militante a poucas semanas de possuir o material físsil para um arsenal inteiro de bombas nucleares. Não é verdade que nada do que foi dito seja verdade? Sim, está correto. Quer dizer, particularmente esta alegação tão falaciosa de que o Irã é o principal patrocinador do terrorismo, do terrorismo internacional. E sejamos bem claros, a definição de terrorismo é o uso de violência contra civis para fins políticos e uma das formas de medi-lo é através das fatalidades, o número de pessoas feridas. E as estatísticas que a CIA coleta, o Departamento de Estado, o meu antigo escritório lá, agora o Departamento de Contra-Terrorismo, publica todos os anos em abril, especificamente no dia 30 de abril, que é o prazo estabelecido pelo Congresso, e tem feito isso desde 1990. Isso demonstra que mais de 80% de todo o terrorismo nos últimos 36 anos é realizado por elementos sunitas. E esses são elementos que odeiam o Irã. Então, o Irã não está envolvido com isso de forma alguma. E mesmo que você olhe para as estatísticas reais, não são os meus números. Os números divulgados pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel, eles têm um site. Eles listam todos os ataques desde 2000. Isso mostra apenas 672 ataques contra os palestinos em termos de, como bombas, tiroteios, ataques de carro. E desses ataques, o Hamas é responsável por apenas 105 dos 672. Então essa ideia de que o Irã está patrocinando tanto o Hamas quanto o Hezbollah e que eles estão realizando esses ataques massivos, a realidade com o Hezbollah é que eles visam principalmente pessoal militar, locais militares e mesmo nesse tipo de ataque, sim, eles dispararam
uns 20 mil mísseis ou 20 mil foguetes nos últimos, digamos, 25 anos e causaram um total de entre 50 e 65 mortos. E não quero dizer que mesmo uma morte não é, sabe, nada demais, mas e vamos parar com essa mentira? Que eles estão na mesma categoria de grupos como o Talibã, como o ISIS, como a Al-Qaeda, como o Hayat Tahrir al-Sham, que nós ajudamos a financiar e agora instalamos o novo presidente al-Shara na Síria. Então, o que quero dizer é só, de novo, a hipocrisia em relação a isso. E o que é realmente fascinante é o papel que o Ocidente e Israel desempenharam na promoção de algumas dessas organizações terroristas. E depois eles se viram e afirmam, meu Deus, vejam só o que eles estão fazendo. Então você tem essa situação e depois você tem toda a questão da farsa das armas nucleares. E os iranianos têm sido bastante consistentes, pelo menos sob a orientação do Ayatollah, de que produzir uma arma nuclear seria um pecado contra Deus. E como uma sociedade profundamente religiosa, eles se recusam a seguir esse caminho. Eles muito bem poderiam ter feito isso. Eles possuem a capacidade, mas optaram por não o fazer. E agora encontramos-nos na situação irônica em que o Irã, que apoia e é signatário do Tratado de Não Proliferação, enquanto Israel não o é. Aqui está o Irã disposto a fazer um acordo que garanta que não terá armas nucleares, enquanto Israel continua a construir e a manter armas nucleares completamente à margem do direito internacional. Temos aqui uma análise bastante sucinta e excelente sobre este assunto, vinda de um amigo nosso do Instituto Quincy. Chris, pode colocar o corte número 5. Trump tem sido convencido por uma narrativa dos israelenses que descreve o Irã como sendo muito, mas muito mais fraco do que ele de fato é. E, como resultado, ele adota posições maximalistas de capitulação e de rendição que são simplesmente irrealistas, dada a realidade do poder como ele realmente é. Os iranianos estão sem dúvida mais fracos do que estavam há 2 anos, mas não tão fracos quanto os israelenses têm dito a Trump que eles são. E agora o resultado, ele está confuso, frustrado por eles ainda não terem capitulado, mas a capitulação simplesmente não está nas cartas porque eles não são tão fracos quanto Trump acredita. A menos que esta situação seja corrigida, que mesmo que os iranianos apresentem uma proposta muito radical, o que seja extremamente atraente para os Estados Unidos, Trump ainda pode dizer não, porque ele está sob a falsa crença de que pode conseguir algo ainda melhor. O Mossad, a CIA e o próprio Netanyahu mentindo para Trump. Bem, não, eles criaram uma narrativa onde, se você tentar expor aquilo que, na minha visão, é a verdade, você é silenciado, você é excluído e você é punido. Esse foi Trita Parsi e eu discordo de uma coisa que ele diz, que o Irã é potencialmente mais fraco do que era há 2 anos. De jeito nenhum. Eles estão muito, muito mais fortes, porque há 2 anos, embora tivessem acordos de segurança em vigor com a Rússia e a China, eram acordos bilaterais, em primeiro lugar, e eram restritos e não se envolviam totalmente na frente militar, além de realizar exercícios militares conjuntos. E não foi mera coincidência que, em 29 de janeiro, na sequência da tentativa ocidental de incitar uma revolução colorida no Irã, os iranianos assinaram um acordo de segurança trilateral com a China e a Rússia, e que a Rússia e a China... Quer dizer, sim, a Rússia e a China têm fornecido vasto apoio material, apoio de inteligência. Então, o Irã, neste momento, em termos militares, está mais forte do que jamais foi em sua história, em termos de defesa aérea, radar, assim como os helicópteros de ataque fornecidos pela Rússia, que têm a capacidade tanto de derrotar drones, quanto de derrotar forças insurgentes que o Ocidente tentará inserir no Irã via o Kurdistão. E depois tem isso. Corte número 2, sionismo cristão. Quero voltar porque foi onde começamos a falar disto. Não vou deixá-lo escapar desta, porque você disse... Vá em frente, disse 3 vezes. Ok, que Deus deu esta terra. Sim, a este povo. E então é totalmente justo para mim, com todo o respeito, perguntar de que terra está a falar, porque acabei de ler Gênesis 15, como já fiz muitas vezes.
E aquela terra, eu creio que diz, do rio Nilo até o rio Eufrates, que é mais uma vez, essencialmente todo o Oriente Médio. Então, Deus concedeu essa terra ao seu povo, os judeus, ou ele não o fez? Você está afirmando que sim. O que isso significa? Israel tem direito a essa terra? Porque você está apelando para o Gênesis. Sim, você está dizendo que essa é a escritura original. Seria bom se levassem tudo. Não haveria problema algum se levassem tudo. Como é que isso é percebido em Riad ou no Cairo? Bem, foi como detonar uma bomba nuclear. Eles não. Os países, todos os países da região do Levante e das áreas circundantes no Golfo, todos eles, o Egito, a Turquia, a Jordânia, o Iraque, a Síria e, além disso, a Arábia Saudita, o Catar, os Emirados Árabes Unidos, todos eles se uniram para assinar este documento, este demarche, afirmando que, apenas protestando contra o que foi feito, o que Huckabee disse. Eles viram isso como, meio que revelando os verdadeiros planos. E notemos, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos estão em desacordo agora, potencialmente indo para a guerra um com o outro. E, no entanto, aqui está o Mike, sim, Huckabee, ele é o grande unificador, ele até os uniu, todos concordam que isto é ultrajante, porque isso realmente desmascarou o fato de que isto é o cerne deste projeto sionista, é tomar a terra das pessoas que viveram nela e usá-la apenas para o benefício de Israel. E então eu penso que esse foi mais um fator, porque a Jordânia aderiu, a Arábia Saudita também aderiu. Esses são os dois principais locais onde os ativos militares dos Estados Unidos estão estacionados neste momento em preparação para um ataque ao Irã. E eu não me surpreenderia em nada se ambos dissessem, mas não, vocês não vão usar nosso território agora para atacar o Irã. Então, mesmo que Trump tivesse querido fazer isso, esses países agora vão intervir, eu acredito, para dizer não agora. Então, eles têm uma grande confusão para resolver. Para dizer o mínimo, Larry, muito, muito obrigado, meu querido amigo. Foi uma análise excelente, como sempre. Eu espero muito vê-lo no fim da semana com o Ray McGovern. Mantenha-se aquecido e não remova a neve. Peça para outra pessoa fazer, ok? Você entendeu, meu? São 18 polegadas aqui em Nova York e ainda está caindo, mas você entendeu, meu amigo. Obrigado. Certo. E Ray McGovern